Bom, eu e o meu grupo vai apresentar sobre anelídeos e sou eu, a Júlia e a Jade. Eu espero muito que vocês gostem e a gente já vai dar início. Os assuntos nos quais a gente vai falar hoje são morfologia, classificações, nutrição, reprodução, desenvolvimento e curiosidades. Eles possuem um corpo alongado e cilíndrico. O corpo é segmentado em anéis e também chamados de metâmeros, dispostos em fila. No primeiro segmento do corpo, geralmente apresentam órgãos dos sentidos, como olhos e boca. E no último, encontra-se o ânus. Agora eu vou falar sobre as classificações, que são os poliquetas, os oligoquetas e os irudíneos. O primeiro são os poliquetas, que são organismos que contêm muitas cerdas. Geralmente animais marinhos que habitam regiões costeiras e próximas do litoral, ou em galerias feitas na areia. Em cada segmento de um poliqueto há uma expansão lateral chamada parápode, na qual são encontradas as cerdas desses organismos. Um exemplo é a nereida. O próximo que eu vou falar são os oligoquetas, que são organismos com poucas cerdas corporais e alguns nem têm, podendo ser encontrados em ambientes terrestres e úmidos, geralmente no interior dos solos. Desempenham importante papel na nutrição destes, pois, ao se locomoverem nos seus interiores, esses organismos formam túneis que são preenchidos por ar, aumentando a concentração de O2. Além disso, ao excretarem suas fezes, formam uma substância altamente nutritiva, chamada humus, que garante o aumento de concentração de nutrientes disponíveis para a absorção vegetal. E um exemplo bem comum, que todo mundo conhece, são as minhocas. Bom, e o último dessas classificações são os erudíneos, que são organismos sem cerdas corporais, que geralmente vivem em rios e lagos e regiões pantanosas. Além disso, eles possuem ventosas nas extremidades do corpo que são responsáveis pela fixação desses animais em outros. E também possuem hábitos hematófagos, que é se alimentar do sangue de outros animais. E um exemplo bem comum é a sanguessuga. Bom, a nutrição dos anelídeos. A alimentação dos anelídeos vai depender muito do seu grupo e do seu habitat. Por isso, eu peguei um exemplo de cada grupo. Começando pelas minhocas, elas se alimentam de detritos orgânicos, que são restos de animais e vegetais em decomposição, principalmente vegetais que são ingeridos juntos com a terra. Elas aproveitam todo o material orgânico e eliminam a terra. As sanguessugas tiram os nutrientes que elas se alimentam do sangue. Elas fixam-se no animal que será parasitado por meio de ventosas, perfuram a pele e sugam o sangue da vítima. Por isso o nome sanguessuga. As poliquetas, em sua maioria, são sedentárias e se alimentam de detritos, utilizando como alimento a matéria orgânica presente no sedimento. Os anelídeos, em geral, possuem o sistema digestório completo. Possuem o papo, onde o alimento é ingerido e armazenado. Depois ele segue para a moela, onde é triturado. E depois vai para o intestino, onde acontece a absorção dos nutrientes. Eu sou a Julie e eu vou explicar sobre as formas de reprodução e desenvolvimento. As poliquetas, o sistema dela é dioico, então elas têm sexos separados. Em uma determinada época, o macho ele produz os espermatozoides e esses espermatozoides eles são lançados no meio ambiente. E a fêmea produz os óvulos, que também são lançados para fora do corpo. E a partir daí, eles vão se encontrar e vai ocorrer o processo de fecundação, que forma o zigoto. A fecundação ela ocorre fora do corpo do animal, então eles apresentam uma fecundação externa, ela acontece na água. Depois o zigoto ele vai se desenvolver formando uma larva, e essa larva recebe o nome de trocófora. Ela pode nadar, porque ela é ciliada. E com o tempo ela vai se desenvolver e vai formar um poliqueto adulto.
E se no processo tem larva, no processo de reprodução, a gente chama esse processo de indireto. As oligoquetas, as minhocas, elas são hermafroditas. Elas possuem os dois aparelhos reprodutores, o feminino e o masculino. Por fora, ela tem umas bolsas que armazenam os espermatozoides depois da fecundação cruzada. O que ajuda elas a ficarem juntas para esse processo são as papilas copulatórias, que funcionam como uma ventosa. Esse alinhamento é bem importante para a troca dos espermatozoides. Depois, elas vão se separar e os espermatozoides vão continuar nessas bolsas, nesses receptáculos. O corpo da minhoca tem um segmento chamado clitelo. Nele acontece a produção de um muco. Esse muco forma um casulo mucoso. Com a contração do corpo da minhoca, o casulo ele vai se deslocando. Ele passa pelo aparelho reprodutor feminino, onde ocorre a ovulação e a liberação dos óvulos dentro do casulo. E ele continua percorrendo pelo corpo e chega até as bolsas onde estavam os espermatozoides, e acontece o processo de fecundação, a união do gameta masculino e feminino. E como a fecundação ela acontece dentro do casulo, ela é uma fecundação externa. Com o tempo, o casulo ele vai ser liberado para o meio ambiente, com os zigotos, que vão se desenvolver em embriões, e depois minhocas jovens vão ser liberadas. Se não tem larva no processo, chamamos de desenvolvimento direto. Os hirundíneos, as sanguessugas, elas também são hermafroditas, o sistema dela também é monóico. Aqui ocorre a fecundação cruzada, e o que também ajuda nesse processo são as ventosas. Cada animal introduz espermatozoides no parceiro, que seria esse exemplo aí que vocês estão vendo no desenho. A fecundação, ela ocorre nos dois animais. Depois, cada um se separa e esses espermatozoides que foram colocados no poro genital feminino vão percorrer e se encontrar com os óvulos. Aí ocorre o processo de fecundação, formando o zigoto. Ele fica dentro do casulo, então a fecundação aqui é interna. Com o tempo, o casulo ele vai ser liberado para o meio ambiente e o zigoto vai se desenvolver formando o embrião. O embrião ele vai se desenvolver e vai formar novos indivíduos, novas sanguessugas. Se no processo não existe larva, chamamos de desenvolvimento direto. Essa imagem é um exemplo de como seriam essas ventosas e como elas ficariam juntas. Curiosidades sobre os anelídeos. Os anelídeos, por mais que não pareça, são muito importantes em diversas áreas da nossa vida. No ecossistema, as fezes da minhoca são ricas em restos alimentares que sofrem ação de bactérias compositoras, assim fertilizando o solo. Esse material é chamado de humus. Com isso, a minhoca ajuda tanto no ecossistema como na agricultura, porque o humus da minhoca, que é rico em nutrientes, ajuda no desenvolvimento das plantas e também sua movimentação permite a areação e a entrada da água no solo, facilitando o cultivo das plantas. As minhocas também são ricas em proteínas e vitaminas e sais minerais, e vem sido consumida pelo homem há milhares de anos, e ainda hoje existem lugares que as minhocas fazem parte da alimentação, como por exemplo na província chinesa de Fujian, e na tribo indígena Maquiritari, na Venezuela. Os anelídeos também são muito presentes na medicina. As sanguessugas eram muito usadas na medicina nos séculos passados, para tratar problemas como pressão alta, por exemplo. Atualmente, as sanguessugas voltaram a ser utilizadas em alguns países da Europa, inclusive em membros da família real britânica.